A próxima palestra tem como tema os estudos culturais e as produções literárias em espaços territórios recentralizados, pela doutora Iná Isabel. Convidamos a mestra Elane Figueiredo da Silva e também o aluno Guilherme da Cruz, que cursa a 2ª série do ensino médio na Escola Estadual Antônio Nunes de Mendes. Com a palestra. Boa tarde a todos. Com alegria que damos início à nossa 2ª palestra do dia. E gostaria de apresentar o nosso mediador, Guilherme da Cruz, da Escola Estadual Antônio Nunes de Mendes. Ele vai ser o mediador dessa palestra. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, temos a honra de convidar à mesa a professora doutora Iná Isabel. Pedimos uma salva de palmas para recebê-la. Iná Isabel de Almeida Rafael, pesquisadora e escritora da Amazônia, atuante nas áreas de estudos linguísticos e literários, culturas e sociedades brasileiras. Diretora da Amazônia Edições, assessoria, consultoria e publicidade e membro do conselho editorial da revista Mesopotâmia. Pós-doutora em literatura pela Universidade Federal do Amazonas, doutora em sociedade e cultura no Amazonas, mestra em letras, estudos da linguagem, especialista em literatura e produção textual e graduada em licenciatura plena em letras, habilitação em língua portuguesa e literaturas pelo Centro Universitário do Norte. É líder do grupo de pesquisa, grupo de estudos da metáfora e pesquisa sobre a língua e literatura de expressão amazônica. Organizadora e autora dos livros Linguística, Múltiplas Abordagens, Literatura, Múltiplas Abordagens, Expressões Amazonenses na Literatura, volume 2 e 3 e Diálogos Linguísticos. Organizadora do livro Intérprete da Literatura na Amazônia e escritora do capítulo Sociologia dos Intérpretes da Amazônia. Organizadora do livro Perspectiva e Leitura sobre Cultura, Educação e Identidade na Amazônia e escritora do capítulo Manaus, uma campo literário, autores e obras multifacetadas. Atualmente é pós-doutorado no programa de pós-graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas. A nossa palestrante desenvolverá os estudos culturais e a produção literária em espaços territórios recentralizados e para isso dispõe de 40 minutos. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Saturnino, como foi que você aguentou esse frio aqui? Me diga. Deve ser por isso. Gente, está um frio danado aqui, meu Deus. Mas vamos lá. Boa tarde, obrigada aos apresentadores aqui, mediadores também. Obrigada a todos vocês. Esse tema que eu trago hoje, para a gente pensar um pouquinho juntos, trata de uma pesquisa de pós-doutorado, uma 2ª pesquisa realizada na Universidade do Estado do Amazonas, onde eu procuro fazer uma busca, um levantamento sobre as produções literárias realizadas por mulheres aqui na nossa região. Tá? E dentro dessa pesquisa, foi inevitável a gente não esbarrar nos estudos culturais, tá? Na questão do decolonialismo, da diferença entre sexo e gênero, da diferença entre lugares de produções literárias. E aí eu trouxe um pequeno recorte para dentro desse tempo, compartilhar com vocês, que se trata dos estudos culturais e as produções literárias em espaços territórios recentralizados. Tá? Primeiramente, eu gostaria de destacar que os estudos culturais não é uma disciplina, tá?
e também não é uma teoria única que se aplica a um determinado fenômeno ou a um determinado objeto. É um conjunto, tá? É um conjunto onde nós temos categorias que vão explicar alguns fenômenos, né? Esse em específico, a gente busca explicar a questão da cultura, da transcultura, tá? Em perspectiva, lógico, com um processo de colonização em busca de uma decolonização ou descolonização. Dentro dessa... Cadê os slides? Deixa eu passar. Então, dentro dessa nossa discussão, nós temos aqui 4 pontos que vocês estão vendo aqui, que o primeiro a gente vai assistir um pequeno vídeo para entender como é que esse processo de preconceito, de racismo, ele é enraizado na nossa cultura e desde os primeiros anos a gente já é culturalmente ali habituado, né, a diferenciar as pessoas pelo tipo de cabelo, pela cor da pele, principalmente. Então, nossa primeira discussão vai ser pautada nessa questão. Depois a gente vai falar sobre a questão do estereótipo. Tá? Como é que são construídos esses estereótipos e como isso impacta na vida, em sociedade e também no processo escolar, né? Das crianças, dos adultos e até dos mais velhinhos também. Então, dentro desse estereótipo, a gente vai ver o impacto das diferenças entre raças, culturas e as questões históricas também relacionadas a países que foram colonizados, principalmente onde nós temos uma população negra e indígena. Em seguida, a gente vai falar também um pouquinho como é que 2 autoras em especial, na verdade, que é Márcia Cambeba e Paulina Chiziane, uma da África, outra aqui do Norte, né? Como é que elas produzem a sua literatura e onde a gente pode encontrar os estudos culturais nos seus textos literários. Por último, o impacto do discurso do colonizador. Então, segurei um pouquinho ainda, não? Primeiramente, a gente precisa pensar de onde surgem já os estereótipos, né? Onde que eles... Pode pedir para ele passar o slide, por favor. Já? De onde eles surgem? Nós temos ideias culturalmente cristalizadas na sociedade, onde impõem modelos de beleza, modelos de vestimenta, modelos de se comer, modelos de até andar, né, maneiras de se comportar. E tudo isso é normal. Cada cultura vai construindo essa identidade. A questão está quando se cria estereótipos. Os estereótipos, eles são válidos para algumas culturas e muitas vezes invalidados em outras culturas. Então, o que acontece? Como nós somos povos colonizados, a nossa cultura, ela é uma cultura que foi durante muito tempo soterrada para que um estereótipo embranquecido ficasse ali no poder de um centro político. E aí determinando o quê? Nossas produções literárias, nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar a vida, nossa forma de lidar com o outro. Aquela ideia de que o que é de fora é mais bonito, é mais agradável, é melhor, é bem feito, é mais elegante, né? E aí a gente vai o quê? Desconstruindo uma identidade que a gente, na verdade, ainda nem chegou a ter. Porque, como eu falei para vocês, isso começa logo cedo. Logo nos primeiros anos de vida, a gente já é dentro de uma sociedade, impelidos, né,
a entender como é que funciona o estereótipo. Não é difícil a gente pensar, por exemplo, que até mais ou menos assim, 5 anos, no máximo 10 anos atrás, se via assim, muito pouco as mulheres assumindo seus cachos. Né? Via-se muito pouco as mulheres usando roupas mais coloridas, mais chamativas. Né? Por quê? Porque a gente vem de um estereótipo embranquecido, onde se diz que cabelo liso é um cabelo padronizado, é um cabelo mais bonito. Né? Então, o primeiro problema está aí. Aí a gente começa a implantar uma ideia de uma identidade que não é nossa. É uma identidade do outro. Aí é um estereótipo. Porque a gente apaga a nossa identidade e assume uma identidade alheia. Então, aí começa, por exemplo, a discriminação. Por quê? Porque onde a gente não via mulheres assumindo a sua identidade, a gente passou gradativamente a ver. E para muitas pessoas preconceituosas e racistas, esse é o modelo do feio, esse é o modelo de quem não está bem cuidado, esse é o modelo, vou colocar aqui especificamente para a mulher que ela não está cuidada, ela não está cuidando esteticamente da sua beleza. Né? Aí entra o problema do estereótipo, porque gera a discriminação. E o discurso do colonialismo, ele vai enfatizar isso. Ele vai reafirmar essas práticas para que a gente entenda, a sociedade como um todo entenda que nós temos um padrão. A gente tem um padrão a ser seguido, a gente tem um padrão a ser internalizado, né? E durante muito tempo a literatura produzida por mulheres negras, indígenas, né, quilombolas, africanas, enfim, não tocava nessa questão, até porque as produções dela nem mesmo eram divulgadas, né? Nem esse espaço de voz se tinha por conta ainda desse discurso do colonialismo. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, para a gente ver como é que isso começa muito cedo na nossa vida, tá bom? E eu vou pedir para o nosso colega ali colocar o vídeo. É bem curtinho, bem rapidinho. Esse foi um teste que aconteceu nos Estados Unidos e até hoje ele vem sendo trabalhado nas escolas. Qual é a boneca branca? Essa. Essa. Qual é a boneca negra? Essa. Isso aqui. Negra. Qual das duas bonecas você acha mais bonita? Eu vou trazer esse sentimento. Essa. Claro que é essa. E por que você acha ela mais bonita? Só por causa do cabelo. A cor dela é mais bonita. Qual boneca você acha feia? Essa. Mas eu achei esses aqui feio. Qual boneca pra você é a mais legal? Essa. Aquela. E qual boneca você acha que é má? Essa aqui por causa do cabelo da pele, do olho. Tem cabelo bagunçado, não gosto muito da cor dela. O que te incomoda na cor dela? A cor eu não gosto muito. Que eu não gosto também da minha cor. Que é a mesma cor dela. Você não gosta da sua cor? Por quê? Porque eu não gosto muito de negra. E pra você, qual das duas bonecas é boa? Essa. Por que ela é boa? Ela tem cabelo bonitinho. Ela tem pele mais clarinha. O cabelo, o vestidinho das duas. E a cor de pele, né?
Qual das duas bonecas você acha que se parece mais com você? Aquela. Essa. Diz pra mim, qual boneca que se parece mais com você? Essa daqui. Você. Essa aqui. Aí me perguntam qual é a importância dos estudos culturais na atualidade. Toda, né? Toda a importância da gente pensar esse lugar de existência, que também é um lugar de luta e que também é um lugar onde as pessoas sofrem muito preconceito. E a literatura, com certeza, vai pensar nessas questões. Os autores irão pensar nessas questões. Os escritores irão pensar nessas questões. Eu peço para o colega passar o próximo slide, só para a gente entender aqui, em termo conceitual, o estereótipo, né? Então, o estereótipo é uma forma de conhecimento que vai vacilar entre o que está sempre no lugar, o que é já conhecido, né? E algo que deve ser ansiosamente repetido. Então, é como se fossem padrões, uma maquininha ali de fábrica repetindo, né, a sua produção. Então, esse é o estereótipo. E a principal ação dele é desconsiderar, né, a diferença entre raça e sexo. Ou seja, busca-se uma homogeneidade, um padrão, né, isso em todos os campos, em todas as áreas do conhecimento, né, e são apagadas ali as diferenças culturais, as diferenças históricas e as diferenças raciais. E aí é que mora o problema. Por quê? Porque ao apagar essa produção literária, esse sujeito, né, se aniquila também ali uma identidade indígena, uma identidade negra principalmente, né? E aniquilando essa identidade, aniquila-se também pessoas. E isso a literatura, ela vai refletir a partir do momento que a gente pega as categorias analíticas dos estudos culturais, que trata sobre cultura e diversidade, e começa a pensar isso a partir do texto literário. Então, o texto literário, ele vai ser o nosso ponto de partida para a gente entender todo esse processo. Porém, eu trouxe duas imagens aqui também, que já estão aqui. Essa primeira é uma mulher negra, a Florence Griffith, que lá em 1988, ela bateu o recorde, assim, de 10 metros corridos em um mínimo de tempo, 10.000 metros, isso, corridos em um mínimo de tempo. E em todos os jornais da época, nenhum deu destaque à vitória dela. E até hoje esse é o recorde de mulheres. Todos os jornais destacaram o seu corpo. Aí é por isso que a gente pensa no corpo racializado. O ser, ele é completamente apagado, as suas ações, elas são completamente apagadas, invisibilizadas, e o que aparece aí é o corpo racializado, é o corpo da mulher negra, que é diferente, pelo aspecto físico, pelo que ela tem a mais, né? Pelo formato do rosto, tipo de cabelo. Então há um apagamento total do ser humano, que aqui a gente passa a tratar agora não mais como um homem, nem mais como mulher, mas como ser humano. E na outra imagem é um homem negro, aqui nós temos Carl Lewis, que é fotografado em um anúncio da Pirelli. Não lembro exatamente muito bem o nome. Vocês conseguem visualizar como é que ele está? Aqui? Não sei se dá para enxergar que ele está de sapato alto, né? Salto alto, rosa, né? Numa posição
animalizada. Às vezes a gente pode até também comparar com 4 rodas, né? Um objeto, um carro. Uma vez aqui que é um comercial da Pirelli, né? Então é a animalização do corpo negro, né? A partir de imagens de notícias. Então o negro, ele entra em cena depois do processo de colonização desta maneira, racializado, né? É um corpo que apaga-se o sujeito, como eu falei agorinha, e o que se tem é o quê? O objeto. Por que não tem aqui, nesse comercial, uma mulher branca nessa posição, ou um homem mesmo branco nessa posição de salto alto, né, nesse comercial? Então a porta de entrada dos negros, digamos assim, na sociedade, ela entra primeiro desta maneira. É dessa forma que ele entra. É um homem que é um homem objeto, uma mulher que é uma mulher objeto. Aqui a gente tem formato de imagem, mas aí a gente vai agora para um textozinho. Antes de passar... é isso mesmo. Aqui nós temos Paulina Chiziane. Paulina Chiziane, não sei, tem alguém aqui que conhece Paulina Chiziane? Eu já ouviu falar nos seus textos? Já? Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana, né, onde a sua literatura, ela é uma literatura de protesto. Ela é uma literatura muito densa. Ela fala muito sobre a luta dos moçambicanos, principalmente das mulheres. E fala também como é que a sociedade africana, ela determina ações, né? Ela manipula leis, e como é que ela também oprime. Essa é a palavra. Ela oprime as pessoas. E aí tem um poema em especial que eu escolhi desse livro. O nome do livro é Poema dos Escravizados, O Canto dos Escravizados. Aí eu vou pedir para o nosso colega abrir o poema. Não, está no Word, esse poema. Aqui a gente tem uma literatura que apresenta um negro já em um outro momento. Um momento onde ele pode falar e ser ouvido. Um momento político, por exemplo, esse em que a gente se encontra, mesmo resguardando todas ainda as críticas que a gente tem a esse momento. E aí eu acho que eu vou ter que ficar em pé, porque senão eu não vou conseguir enxergar. O poema diz assim: liberta-te, desperta, lava os olhos no banho da liberdade, busca as tuas pegadas nas frias cinzas da história. Regressar às raízes é isto, percorrer caminhos sinuosos, até descobrir o teu brilho no espelho do mundo. As campanhas coloniais colocaram-te uma venda nos olhos. Resiste, não te deixes apagar e luta com o que te ofusca. Reconhece-te, estás prestes em todas as maravilhas do mundo. A maior intenção da escravatura era esta: reduzir-te, animalizar-te, diabolizar-te. O interesse do colonialismo, racismo, era esse: apagar-te para que nunca te levantes do chão. Reconheça-te, africano, nas religiões que dominam o mundo, na riqueza do mundo, nas matérias-primas de todas as tecnologias. Mata os fantasmas e anula o estigma com que te descrevem, que determina a raça de Deus e o espaço geográfico da sabedoria. Regressa às raízes e descobre-te, estuda-te,
Quantos escravos foram vendidos e para onde foram? Não sabes? E por que não procuras saber? Espera. Peraí, menino. Espera que os agressores te deem informação. E como te darão se não lhes convém? Procura-te. A tua música chama o folclore e a arte artesanato. Ao teu religioso superstição e ao teu sagrado diabólico. Tira as mordaças com que te animalizam. Conhece-te. Os colonos já foram, mas deixaram capangas, fiéis guardiões dos fantasmas do passado. Alguns capangas, negros sábios, sentados nas cátedras, cortam as asas da alma e abortam o voo da liberdade. Identifica-os, educa-os, liberta-os. Esse é o poema, está na página 125 desse livro. Percebe uma literatura que é uma literatura que realmente busca uma reparação histórica, mas não sei se vocês prestaram atenção que uma parte do poema ela chama a atenção para os próprios negros. Ela fala dos negros que estão nas cátedras, né? Ou seja, há também uma necessidade de se trabalhar a teoria da colonização com quem também é negro. Que às vezes a gente pensa que a questão da identidade pode unir os grupos, quando, na verdade, também pode ter o quê? A desunião. Então, ela chama a atenção, ela clama por essa busca da identidade, essa busca do reconhecimento, essa luta que é tão necessária e que a gente, como professores de sala de aula, seja da educação básica, seja do ensino superior, a gente precisa trabalhar com essas temáticas com nossos alunos. São esses poemas também que precisam estar em sala de aula, que precisam ser trabalhados. Nós temos agora um próximo, já em prosa. Aí, cadê a mediadora da mesa anterior? Agora a gente pode pensar, né? Se é que dá para pensar. Que é mais fácil, a prosa ou o poema? Agora a gente vai ver em prosa. É um fragmento também da Paulina Chiziane, no livro chamado Nikesh. É uma história de poligamia. Esse livro ele foi produzido em contexto pós-independência, onde a poligamia, embora fosse uma tradição, ela causava também, e ainda causa, problemas sociais e afetivos. E esse romance é um dos mais conhecidos dela. Eu super indico a leitura porque é formidável. Infelizmente, não dá pra gente... Eu já tenho 15 minutos só. Tá. Então, o trechinho diz assim. Em algumas regiões do norte de Moçambique, o amor é feito de partilhas. Partilha-se mulher com um amigo, com um visitante nobre, com irmãos de circuncisão. Esposa é a água que se serve ao caminhante, ao visitante, mas deixa marcas. Uma só família pode ser um mosaico de cores e raças, de acordo com o tipo de visitas que a família tem, porque a mulher é fertilidade. Na reprodução humana, só a mãe é certa. No sul da África, a situação é bem outra. Só se entrega a mulher ao irmão de sangue ou de circuncisão, quando o homem é estéril. Aí em outro trecho nós temos: o coração do meu Tony é uma constelação de 5 pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Júlia, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Sali, a apetecida, é a quarta.
Finalmente, a Mauá Sualé, a amada, a caçulinha, recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de 6 pontos. É polígamo, é um hexágono amoroso. Então, também aqui em prosa, no romance, a gente percebe como essa mulher, ela é objetificada, né? Ela é uma mulher que culturalmente ali ela é entendida como uma mulher objeto. E a própria narradora, ela destaca que no sul é um pouco é melhor, é diferente. Então essa é aquela ideia de que eu sei que tem coisas erradas, eu sei que tem algo errado, mas lá no outro lugar é pior que aqui. E aqui eu minimizo essa dor, eu minimizo esse impacto. E Rami, no romance, ela vai quebrar com esse padrão, porque ela vai dizer que isso depois de muita briga, muita confusão, ver de fato mesmo, elas vão pra porrada, né? Aí ela chega à conclusão de que não, calma, o problema não sou eu, o problema não é você, o problema não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta mulher, o problema é o quê? É essa nossa cultura, é essa nossa tradição que objetifica a mulher, né? Enquanto o homem, ele só é ali mesmo agraciado, né? Ele só fica com a parte boa, enquanto a mulher é a que mais sofre, né? Aqui no romance todas elas sofrem, só que no final a Rami dá o troco, mas eu não vou falar para vocês, para vocês lerem o livro. E agora a gente vai falar rapidamente, porque nós já temos pouco tempo agora, do indígena. Nosso próximo slide mostra o indígena, não é aquele indígena que é divulgado das mídias, né? Onde tem as mulheres ali belíssimas, com o corpo bem esbelte, né? Aquele cabelão, aquela coisa. Aqui a gente tem as mulheres que se diferenciam dessas mulheres, que são indígenas, que estão na mídia, que são mulheres que lutam por seus direitos, que lutam por seus espaços de voz, que lutam pela sua produção literária. E aí eu trouxe um poema da Márcia Cambeba. O poema é Índio Eu Não Sou. Também é um poema de protesto. E aí nós temos no próximo slide, e ele diz assim: Índio eu não sou. Não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, meu solo desembarcou, e no desejo de exílio chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui, caravela portou bem ali. Eu vi um homem branco subir, na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou, sou Cambeba, sou Tembé, sou Cocama, sou Sateré, sou Guarani, sou Arauaté, sou Ticuna, sou Suruí, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Terena, sou Tucano, resisto com raça e fé. Então nós temos aqui mais um poema, né? Para finalizar, aqui o discurso do colonialismo, 4 pontos em que ele se solidifica, né? E com que ele se manifesta na nossa sociedade, em todo canto que a gente está, seja na escola, seja em casa, seja em restaurante, seja em um bar, em qualquer lugar. É a questão da fixidez, né?
algo fixo ali, predeterminado, estereotipado, né, que nos faz acreditar em verdades absolutas, que a gente já sabe que isso é um mito, né? O fetichismo de que o outro, o embranquecido, o que é de outro lugar é sempre o mais bonito, é sempre o mais elegante, é sempre o mais sábio, é aquele que merece todos os nossos olhares. E aí a gente apaga o nosso parente, como dizem os indígenas, né? O nosso irmão que está aqui do nosso lado. O narcisismo também, que é um olhar egocêntrico, um olhar somente para dentro de si, né, onde se considera você mesmo, suas práticas culturais, o seu modo de enxergar a vida como sendo o correto, né, e é o que deve aparecer em todos os lugares, é com quem eu devo conviver também, com aquele que tem proximidade, né, dessa minha filosofia de vida. E, por fim, a agressividade. Né? A agressividade, ela é a ferramenta mais maldosa do preconceito. Então, eu acredito que os estudos culturais, eles devem fazer parte de um ensinamento, nós mesmo como docentes, né, para a gente aprender sobre todo esse processo de colonização. Eu não preciso ser negra para eu estudar, eu não preciso ser negra na questão da pele, porque todos nós temos um pouco de negro, de indígena, e até do homem europeu, claro, né? Mas eu não preciso ser essa negra aparente para eu me engajar nos estudos culturais. Eu também não preciso ser indígena caracteristicamente aqui, fisicamente, para eu também me engajar, para eu também me interessar, e como docente também, para eu também levar essas temáticas para a sala de aula. Os estudos culturais, ele é importante para todo mundo, mas principalmente para os países que foram colonizados, iguais ao Brasil. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. A gente ainda tem um tempinho, podem fazer perguntas. Se eu conseguir responder, está ótimo. E essas aqui foram as referências, algumas delas que eu usei. Tem outras. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Mas o Guilherme tem uma pergunta. Professora, como os estudos culturais podem contribuir para a valorização das produções literárias vindas de espaços periféricos ou marginalizados? Vamos lá. Primeiro, né, a partir dos estudos culturais que hoje a gente tem essa migração da margem para o centro, né? E a reconsideração também o que é centro. O que é centro para vocês? O que é centro? Centro é onde quem se localiza. A questão da margem, a gente usa, e é comum a gente usar, né? Mas ela não pode carregar aquele sentido pejorativo. Quem está à margem é menos interessante, é menos inteligente, quem ocupa alguns centros. Se a gente fosse pensar dessa maneira, nós estamos no centro do Brasil ou na margem? Na margem. Só que aqui é o nosso centro. Aqui é onde nós estamos. Aqui é onde está a nossa identidade. Aqui é onde está a nossa cultura. Então, aqui é o nosso centro. Então, é importante porque, a partir dos estudos culturais, temáticas, produções literárias que estavam aí dispersas pelas margens passaram a ocupar outros espaços. E assim, acho que eu respondi a pergunta.
E vocês, gente, alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Professora, a gente tem... A gente tem visto um aprofundamento desses estudos sobre a nossa ancestralidade e essa questão de se pertencer aos povos originários e não simplesmente objetificá-los, que foi o que a gente viu, né? Nós somos frutos dessa criação colonizadora, né? E de que forma que a senhora enxerga que isso pode ser feito nas escolas? Eu, como professora, como eu posso levar um pouco dessa decolonização para os meus alunos, para que eles possam também abrigar esse novo conhecimento, né? E se prepararem para essa sociedade que é tão diversa? Obrigada, Jesua, pela pergunta. Através do texto, o livro, o texto de literatura. Eu não trouxe aqui o poema, não trouxe um fragmento. Lógico que em sala de aula a gente não vai trabalhar com fragmentos, né? A gente vai trabalhar com o texto na íntegra. Tem como trabalhar ao longo de um bimestre ou ao longo de um semestre, que você plante uma sementinha lá, um livro por semestre que trate essas questões, já se torna importante. Então, é através do texto literário. É através do texto literário. E um ponto também que é importante a gente pensar, que eu falei, mas eu faço questão de frisar, porque em alguns espaços, quando a gente vai falar sobre negritude, sobre a questão indígena, sobre a questão LGBT, né, as pessoas dizem, mas você tem um lugar de fala, porque você não é negra. Gente, nós estamos e somos de um país diversificado. No nosso sangue tem sim um sangue indígena, tem sim um sangue negro, tem sim o sangue embranquecido. Tá? Então, assim, o que a gente precisa entender é que o nosso corpo precisa deixar de ser racializado. É o ser humano, é o sujeito que precisa ser considerado. Então, eu acho que somente através do texto literário que tem como a gente ir mudando essa realidade e deixando os alunos em contato até com a sua própria identidade. Muito obrigada, professora Iná. Obrigada, Guilherme, pela mediação. Então, essa foi a palestra da professora doutora Iná Isabel. Obrigada.